Saudações a todos, meu nome é Wilson Simon e você está no meu canal, o Identidade Mopar, um canal dedicado a examinar os Mopars mais raros fabricados pela Chrysler americana. O recente conto de carros antigos do Dream Car Museum em São Roque apresentou duas joias raras, os conhecidos Wing Cars, que deixaram os visitantes boquiabertos. Um deles é o icônico Dodge Daytona 1969, que pertence a Fabrício Peçanha Collection, uma coleção que vem crescendo a cada ano com Mopars de qualidade, com pedigree e com muita raridade. Embora aqui no Brasil alguns tenham se esforçado, ninguém infelizmente ainda conseguiu fazer uma abordagem à altura desse Dodge Daytona da Fabrício Peçanha Collection. Por isso, nesse vídeo a gente vai mergulhar nos detalhes do Dodge Daytona. Vamos falar sobre as suas curiosidades, sobre a sua história, sobre a sua criação, o seu desempenho nas pistas, o seu valor histórico. Vamos abordar também a questão do banimento da NASCAR e também vamos dar uma pincelada sobre o perigo das falsificações desses carros no mercado americano, ok? No final dos anos 60, a NASCAR era palco de batalhas épicas entre as montadoras e a Chrysler estava perdendo feio do Ford Torino Talladega. A equipe Dodge já usava o Charger 500 com motor Hemi 426, mas o carro simplesmente não era competitivo. A solução encontrada? Projetar um carro extremamente aerodinâmico que dominasse as pistas. O pessoal disse que a primeira vez que o gerente-geral da Dodge, Robert McCurry, viu os desenhos do então proposto Dodge Daytona 69, ele achou horrível, ele realmente não gostou. Ele perguntou para os engenheiros que mostraram os desenhos: será que esse carro realmente vai vencer as corridas? Depois de ouvir um sim, ele falou: bom, droga, vai em frente então e construa esse carro, mas eu só vou aprovar esse projeto com uma condição: ele tem que estar pronto para correr em Talladega 500. Turma, isso foi em março de 1969 e essa prova em Talladega seria em setembro, então vocês imaginam a loucura que foi isso, a correria que foi todo o processo. O engenheiro-chefe responsável pelo Dodge Daytona era um cara chamado Larry Rathgate. A equipe de criação, pessoal, acreditem, tinha especialistas em projetos de foguetes e mísseis, tinha também engenheiros de aeronáutica e também físicos. O departamento de estilo da Dodge até tentou se envolver com o projeto, veja esse conceito proposto pelos designers. Mas o Dodge Daytona era um projeto que precisava ser construído por engenheiros. Eles olharam para o rascunho mostrado pelos designers e falaram: não, pessoal, isso aqui tem que ser um projeto de engenheiro, não dá, essa proposta de vocês não tem uma boa aerodinâmica. E o próprio Robert McCurry disse categoricamente para os designers da Dodge ficarem de fora do processo, porque ele disse que ele realmente não se importava com a aparência do Dodge Daytona, desde que o carro funcionasse e vencesse as corridas. Assim, a Chrysler cria o código específico em seu catálogo, o famoso A11, que é um código que se refere exclusivamente ao Dodge Daytona. E em meados de abril de 1969, a empresa emite um boletim oficial para todas as revendedoras do país começarem a aceitar pedidos de compra do Dodge Daytona. O carro surgiu oficialmente para o público no dia 14 de setembro de 1969. Pessoal, o Dodge Daytona ele se baseava no Charger RT 1969. E os Chargers eles eram construídos em duas plantas, na planta de Hamtramck em Detroit e também na planta de St. Louis em Fenton, no Missouri. Mas todos os Chargers que se transformaram em Daytonas, todos eles vieram da planta de Hamtramck. Por quê? Porque o projeto foi desenvolvido por contrato com uma empresa que se chamava Creative Industries, que ficava também em Detroit. Esses Chargers eram tirados da linha de produção, não totalmente prontos, e eram transportados para a unidade da Creative Industries que ficava na 10 Mile Road, região um pouco mais ao norte de Detroit, e lá eles eram convertidos em Daytonas. O projeto do Daytona não foi nada fácil. Uma frente bicuda precisou ser projetada, porque precisava reduzir o arrasto ao direcionar o fluxo de ar ao redor do carro. Pessoal, o arrasto para a física, entendam como uma força de resistência enfrentada por um corpo que se desloca no espaço. Tá? O projeto precisou também de uma asa traseira, que não era só estética na verdade, mas sim era uma solução para corrigir problemas de instabilidade, turbulência e fluxo de ar em alta velocidade, e o teto mais aerodinâmico fazia uma transição mais suave da traseira do carro. A NASCAR só homologava os carros que também eram oferecidos ao público comum, e a exigência era que a produção mínima desses carros fosse de 500 unidades. O número de Daytonas fabricado é sabido que foi de 503 unidades. Dessas 503 unidades, pouco mais de 30 foram encomendadas com o lendário motor Hemi 426. Os demais Daytonas saíram com o motor 440.
Detalhe que o Magnum 440 era um motor mandatório para o Daytona, o M426 era um opcional. Uma curiosidade também é que desses 503 carros fabricados próximo de 270 ainda existem de alguma forma. Em agosto de 1969, o memorando interno da Ford já mostrava preocupação com a superior aerodinâmica do Dodge Daytona. E o projeto do carro foi tão inovador para a época que em janeiro de 1970 acontece um congresso de engenharia automotiva sobre o design do carro. Pessoal, e um dia frio de março de 1970, o piloto Bud Baker marca um novo recorde e coloca o Dodge Daytona como o primeiro carro montado a bater a 201 mil milhas, isso dá 322 km por hora em uma pista fechada, batendo um recorde mundial. Buddy Baker achieved this awesome lap after several warm-up tours of the course, and afterwards he came back out again and did even better, 200.447, and there he is in the home stretch. O desenho do Daytona foi exclusivamente pensado para alta eficiência aerodinâmica em linha reta. O carro foi montado para gerar bastante downforce e estabilidade. Para se ter uma ideia, pessoal, o coeficiente aerodinâmico, que é a medida de coeficiente de objeto quarto ar enquanto ele se move, do Charger Daytona gira em torno de 0,29. Inclusive ele supera carros esportivos modernos de hoje. E esse valor de 0,29 alcançado pelo Dodge Daytona é os Dodge Daytonas usados na pista, pessoal. Ele tinha uma aerodinâmica um pouco diferente, era um pouco mais baixo, enfim. Os comercialmente vendidos para o público tinham um coeficiente aerodinâmico de 0,37, ok? E os Wing Cars continuavam colecionando vitórias. De 45 disputas ocorridas na temporada de 1970, a Chrysler levou 38. Mas em 1971 acontece o paradigma. Pessoal, não seria trágico se não fosse cômico, né? Mas o carro que nasceu por pura necessidade de vencer acabou sendo banido da NASCAR devido ao seu desempenho, que era avassalador, e a percepção do público de que eles eram injustamente superiores aos concorrentes. Os Wing Cars deixaram os concorrentes Ford e Chevrolet, pessoal, completamente para trás, tá? Criando uma disparidade de desempenho que a NASCAR considerou prejudicial ao equilíbrio competitivo. A alta velocidade dos Wing Cars, pessoal, ele meio que exacerbava os riscos em uma época em que a segurança ainda era muito rudimentar. Houve uma série de acidentes graves também, infelizmente, e levantou reais preocupações sobre o impacto da tecnologia avançada em relação à segurança para a época. O design era muito avançado para a época. Sobre as regras de homologação, a NASCAR exigia que os carros que competiam fossem versões homologadas de veículos que eram produzidos para venda ao público, né? E esses carros acabaram ficando muito caros, na verdade, e havia muito pouca demanda, na verdade, por eles. Criava-se uma percepção na época de que a produção para homologar havia sido um truque da Chrysler, um truque só para poder vencer as corridas, na verdade, e não atender ao público, né? E aí então a gente vai ter alterações nas regras da NASCAR para 1971 e de uma vez por todas dar uma rasteira nos Wing Cars. O que vai acontecer? As mudanças foram muito radicais. Os motores do Wing Cars teriam que ser no máximo de 305 polegadas. Isso vai dar em torno de 5 litros, enquanto que para os outros carros poderiam usar motores maiores de 7,0 litros. Ou seja, o Wing Car rodando com motor de 5 litros era inconcebível, porque o carro era muito pesado. Pessoal, o Dodge Daytona se tornou uma peça da história do antigo mobilismo americano. Tanto é que no ano de 2013 eles criaram até um selo de carta em homenagem ao Dodge Daytona. Além de ter sido um marco de inovação, a produção limitada a apenas 503 unidades tornou esse carro extremamente raro, né? E esses fatores, somado ao seu legado nas corridas, tudo aquilo que ele mostrou nas corridas de NASCAR, fez dele um dos carros americanos mais desejados pelos colecionadores. Turma, o Dodge Daytona tem sido um investimento que ganha valor a cada ano, e isso é sabido, né? Se você planeja ter fique atento, porque a raridade e o valor de um Daytona coloca esse carro como um grande alvo de falsificadores, infelizmente. E um dos primeiros itens que validam a autenticidade de qualquer Mopar é o conhecido Fender Tag, né?
O Fender Tag é um dos itens mais importantes e precisamos lembrar que quanto mais raro e desejado o Mopar é, mais sensível seu preço fica com a ausência de autenticidade. Vamos avaliar aqui o Fender Tag do Dodge Daytona da Fabrício Peçanha Collection. Quando a gente olha para um Fender Tag de um Dodge Daytona, a gente deve sempre procurar pelo código A11, que foi o código específico criado pela Chrysler para o Dodge Daytona e para o Charger 500. Olhando para o VIN do carro, ele obrigatoriamente sempre deve começar pelo número 3 ou pelo número 4. Essa linha de cima é uma linha que se relaciona ao VON, Vehicle Order Number, ou seja, número de ordem do veículo. Todos os Dodge Daytona sempre começam com o número 92, ok? Todas as características de originalidade e autenticidade do Fender Tag e do Dodge Daytona da Fabrício Peçanha Collection estão ok e batem. E ganham aqui o nosso carimbo de veículo autêntico do canal. E o meu próximo vídeo será dedicado a outro Wing Car, que também estava junto com o Dodge Daytona, que é o Plymouth Superbird 1979, que pertence ao acervo da Dream Car Collection. Então não percam, beleza, pessoal? Bem, pessoal, vou ficando por aqui. E você, gostou do conteúdo do meu canal? Então se inscreva, deixe um like, compartilhe com outros amigos do Antigo Mobilismo. Até o próximo vídeo. Um grande abraço, logo mais tem mais.